cadê teu pai? Onde é que tá teu pai? Viu seu pai? Era assim. Pô, legal, isso aí, Tratamento. maneiro, Foi muito legal. Eu acho bem interessante. Acho que eu nunca ouvi uma história parecida assim, né? Já vi, inclusive agora tem subs, tem sargentos com a filha incorporando, né, no CFN também, que é uma história bem, né, intrigante, mas tem também essa história aí, né, pai e filho trabalhar junto. Acho que todo filho quer trabalhar com o pai, né? Graças a Deus o senhor teve essa oportunidade aí, mas assim, poucas vezes, acho que eu nunca tinha ouvido uma história assim, desse tipo aí. Muito legal, muito legal. E depois, quando é que se separou? Quando é que cortou o cordão umbilical ali e Sim, foi servir sozinho? Depois dali foi pra onde? foi. Então, eu fiquei ali mais ou menos uns 8 meses, né? E eu tive a oportunidade de servir com meu pai uns 4 para 5 meses mais ou menos. E então meu pai foi designado para outra OM, na época ele foi para base, né? Que era na ilha. Então eu fiquei lá no Creuso-Mar, só que ainda tinha meu tio, que era da Armada, que servia no Creuso-Mar também. Aham. Meu tio era da Armada, né? Que era o mesmo nome do meu pai, Rodrigues. Né? Sim. Ele era barbeiro, servia no Creuso-Mar. Então, o tempo que eu fiquei ali, a gente ainda ficava ali junto, tinha contato, né? Então, tinha aquela mesma consideração por todo mundo ali. Mas o total eu fiquei cerca de 8 para 9 meses, mais ou menos, ali. E fui desligado e fui servir no grupamento do Rio, né? Naquela época, o grupamento, ele era hoje, onde é o CEMAT, né? CEMAT CFN, lá do lado Sim. do Comando Geral. Sim. E era, assim, um quartel pequeno, que comportava ali um grupamento com 3, se eu não me engano, 3 companhias, na época era 4 companhias. Então era tudo muito apertado, né? E ali aquele serviço de guarda, né? Aquele serviço rotativo Isso. de guarda, guarda externa, guarda para tudo que era lugar. Funeral. Sim, direto. O serviço apertado, né? Você dava um por um e, pelo amor de Deus, às vezes você tinha uma folga, Nossa. né? Era difícil, porque às vezes quando você tinha uma folga, normalmente tinha isso aí. Ou era uma cerimônia, ou era um funeral que você tinha que fazer, ou era um policiamento. Então você tinha que estar tempo pronto. Mas assim, seguiu, né? Aquilo como eu falei no início, você tem que se adaptar ao meio. É isso Né? aí. Já foi um quartel atípico ali na época, né? Totalmente diferente. E era difícil? Era difícil. Não era ruim. Eu não costumo falar que é ruim. Eu costumo falar que é difícil. Porque a dificuldade é bom ter, porque você ganha quando você supera as dificuldades. E quando você supera a dificuldade, você amadurece mais. Exatamente, perfeito. Então, Eu penso muito nisso aí. Eu acho que eu também servi, já fui no GPT, e eu acho que isso influenciou para eu seguir na parte operativa. Eu acho que a Marinha do Brasil eu vejo como uma empresa, como qualquer outra. Sei que a gente tem que exatamente. dar, não qualquer outra, que a gente tem que dedicar a vida pela pátria, né? Mas assim, a gente é algo a mais. Mas assim, se eu não tô bem na minha área, eu vou procurar outra área. E eu cumpri também essas. Não era um serviço tão apertado, com uma escala assim como a do senhor naquela época, né? Peguei uma escala já melhor. Porém, tudo aquilo ali que me fez ver, funeral, guarda de honra, essa parte mais administrativa, essa coisa mais militar mesmo, assim, me fez querer migrar para outra área, né? Que são as fileiras operativas. Isso aí influencia na nossa carreira, né? Sim, com Na nossa certeza. mente, né? Com Muita certeza. gente não conhece isso aí, mas tem gente que gosta, inclusive, né? Trabalha essa parte assim mais administrativa e gosta, né? Porque um funeral, né? Participar de um funeral, fazer esse tipo de coisa é gratificante, né? Você se despedir ali de um companheiro de farda, né? É um momento ali que você presta aquela honra ali pra pessoa ali como o último, até você se sente assim, pô, o último aperto de mão, é a última coisa que eu Isso. faço para acolher aquela família ali, né? Muito, muito importante também. E vou te falar, era assim, era muitos, né? Então, como eu falei, a gente às vezes esperava uma folga e não tinha, né? Era sempre funeral, uma cerimônia, alguma coisa desse tipo. E eu me adaptei, cara, ali no grupamento, consegui me adaptar, fiz muitas amizades, pô, tem muitos amigos daquela época, né? Como eu falei, era difícil, mas foi legal, foi muito bom. Você cumprir ali, porque quando você se adapta ao meio, pode estar um daqui reclamando, outro de lá reclamando, mas você fazendo o seu, você vai passar tranquilo, né? Verdade. Não tem nenhum tipo de problema. Então, era visto naquela época ali, aí teve umas turmas, se eu não me engano, 94 de recruta, ou foi 95, que pegaram essa turma toda, designaram para servir em São Paulo, né? A antiga Copesp, foi na Copesp em Aramar, que era em Sorocaba, né? Onde estava fazendo, na época, os estudos ali por reator nuclear do submarino. Sim. Já começou nessa época. E designaram, então,
pelotão, foi uma companhia do grupamento para poder servir lá, em São Paulo. Aí fui selecionado, falou, você quer ir para lá? Eu falei, quero. Pô, beleza, aí fui. E fiquei servindo mais ou menos lá 6 a 8 meses, não me engano, ao certo assim. Fui lá para São Paulo, fui para Copesp em São Paulo, né? E depois Paramá. Servi nesses 2 lugares. E depois retornei para o Rio, voltei para o grupamento. Esse retorno do grupamento já fui para o CIASC fazer o curso de especialização, curso de cabo, em 96. Então eu cheguei mais ou menos ali no meado ali, no início de 93 no grupamento e saí Para para cursar no início de 96, fazer o curso de cabo, né? Naquela época ali, fez o período ali no ano de 96 todo, fazendo curso de cabo. E quando eu cheguei no CIASC para fazer o curso de cabo, aí desperta uma outra coisa. Que eu vejo assim os meus amigos, né, naquela época, que fizeram o recrutamento comigo, da minha turma de recruta, do meu pelotão, né, que era o 4º pelotão, a 4ª companhia, né, o primeiro pelotão da 4ª companhia, no centro de recrutas. Pô, meus amigos tudo olhando assim, falei, caramba, o cara é comanf? O cara é paraquedista? Pô, o cara é mergulhador? Eu falei, não, peraí. Aí fiquei naquilo ali, né, encontrei com eles ali, pô, tudo bem e tal, beleza. Falei, caramba, cara. Aí ficou aquilo na minha cabeça. Despertou outra coisa. Falei, tem que ser isso daí. É isso aí. Eu tenho que me juntar a isso aí, eu tenho que ser isso. Então eu fiquei ali aquele período fazendo o curso de cabo. Quando terminou o curso, estava no finalzinho do curso de cabo, né? Antes tinha... Eu não sei se hoje tem a seleção, eu passei pelo CIASC, eu não sei como é, né? Se você tem que ter o requisito, mas naquela época eu dei o nome, poucos davam o nome, normalmente assim, quem tinha o curso operacional já voltava já pro toneleiro na época, né? Então eu dei o nome e fui. Saí do CIASC, fui pro Batalhão de Operações Especiais. Peito liso, nada tinha, mas tudo queria saber. Curioso. Tinha determinação. Exatamente, né? Então, final de 96, dezembro de 96, mais ou menos, estava me apresentando no Batalhão Toneleiro. Nossa. Aquela entrada ali, eu falo isso, aquela entrada. Com o passar do tempo, a gente vai acostumando, né? Como tudo na vida. Mas aquela entrada ali do toneleiro, eu lembro que as primeiras vezes que eu cheguei ali, cruzei aquele... Passei pelo Bonoto ali, segui aquela entrada ali, ela é aterrorizante, mano. No início é aterrorizante. Aterrorizante para você agora, só que na minha época era mais ainda, porque não tinha nada daquilo. Imagino. Aquilo ali era um matagal, não tinha nada. Aquele pórtico do batalhão não existia. Antigamente o batalhão era como você olhava assim, pô, isso aqui é uma fazenda. Era uma fazenda, entendeu? Era tudo muito pequeno. Você olhava assim, ali. A gente fazia passagens por ali quando tava no CR, quando eu era recruta, né? Muitas das vezes usava lá o tanque tático do batalhão, às vezes tinha uns adestramentos que a gente ia fazer ali para trás do Guandu, mas você não parava assim para ficar olhando o que realmente tinha, né? Você acho que passava com uma visão meio assim, meio fechada, então você não percebia. Então quando você já vai para lá para servir e você vê realmente, aí se depara com aquilo, caramba, isso aqui é assim, não tem isso, não tem aquilo, pô, é tudo muito antigo, mas é aquilo ali. Então aquela ali era a época romântica que tinha no batalhão, né? Os antigos, eu já ouvi a história deles já quando estava fazendo curso de cabo, que era soldado, com os amigos que já estavam no batalhão, né? E falava de fulano, falava de ciclano, aí ficava aquela coisa na minha cabeça, caramba, quem é esse cara? Quem é esse? Quem é aquele? Então quando você chega lá e você vê realmente quem é aquele, pô, esse cara aqui, é esse dali, os caras que construíram, né? Fizeram ali o batalhão, o nome do batalhão naquela época. Falei, caramba, pô, agora eu tô vendo realmente quem são esses caras. Vou estar aqui, vou trabalhar com eles. Então, me apresentei no batalhão em 96. Na época, no batalhão, diferente de hoje, você tinha 2 companhias de reconhecimento, que era a Reconter, Companhia de Reconhecimento Terrestre, e a Reconanf, que era a Companhia de Reconhecimento Anfíbio, né? A Reconanf já estava há bastante tempo no batalhão, né? Tinha saído, que ela era na tropa de reforço. Em Niterói. E a companhia, a Reconter, ela era da Ilha do Governador, né? Ela era ali no antigo batalhão de comando. Sim. Da Ilha do Governador. E na época ela foi designada a sair da Ilha do Governador e ir para o batalhão, porque era considerado na época que
as operações de reconhecimento eram operações especiais. Então, foi designado na época todas essas companhias irem para lá para o batalhão. Então, quando eu cheguei lá, estava lá Reconter, Reconaf, e tinham já as companhias do batalhão, que era a primeira companhia de operações especiais e a segunda companhia de operações especiais, né? E quando eu cheguei lá no batalhão, me designaram para ir para Reconter, porque eu não tinha curso nenhum, né? Só tinha um curso de especialização. Então a Reconter, ela abraçava todos e disse assim: pô, esse aqui não é Comanf, não é paraquedista, vai para Reconter. Entendi. Vai para lá. Que as missões da Reconter na época eram praticamente as mesmas que eram feitas na divisão anfíbia, né? Ela fazia o reconhecimento em prol da infantaria, né? Então não mudou. Então todo aquilo que se apresentava no batalhão, a maioria, né, que não tinha curso, eles mandavam para Reconter. Então não foi diferente. Cheguei na Reconter, né, tudo diferente para mim, né? Você ingressar naquela área ali, né? Então você chegou na companhia, você olhava aquele batalhão assim, às vezes muita coisa antiga que você cheguei na Reconter, quando olhei, me deparei assim com tudo diferente, tudo novo, né? Aquelas coisas tudo organizadas. Eu falei, caramba, essa companhia é muito na marca, né? Que ela tinha saído da divisão anfíbia e foi para lá levou todo o aparato, né? Estrutura. Todo o aparato, armamento, os armamentos Sim. novos, equipamento de escalada, equipamento de montanha, tudo novo. Então era muito legal ali. E ali eu aprendi muito. Aprendi muita coisa. Entendeu? Eu agradeço aos antigos lá da Reconter, quando eu cheguei. Foi muito aperto, né? Muito aperto para você poder se adequar àquilo ali, né? E os adestramentos ali você vai aprendendo. Então, aprendi muita coisa lá.